Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento aos nossas tarefas de reflexão. Hoje com o livro dos médiuns de Allan Kardec. Agradecemos, Senhor, Tua presença e a presença dos companheiros do alto que nos ajudam nesse trabalho. E rogamos que a Tua bênção e a Tua paz e a Tua luz envolvam todos nós aqui presentes. E também envolvam os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje. Que eles possam também, Senhor, receber as influências benéficas do Dom maravilhoso. Também rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos parentes, amigos, vizinhos e todos aqueles que nos são mais caros, tanto encarnados quanto desencarnados. Também, Senhor, pela mãezinha da nossa companheira Denise, que acabou de desencarnar. Que ela possa ser recebida no teu seio, Senhor, e que ela possa despertar sem muitas dificuldades. Também te rogamos pelo nosso planeta e pelo nosso país, que ambos estão passando por algumas dificuldades e que eles possam, Senhor, estar presentes na tua bênção, na tua paz, a fim de que essas coisas possam ser diminuídas. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e de tranquilidade, pedimos a permissão para dar pronunciado nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos iniciar hoje o capítulo 21 do livro dos médiuns, da influência do meio. Questão 231. Primeira questão. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Resposta. Todos os espíritos que cercam o médium auxiliam para o bem ou para o mal. Segunda questão. Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado, que lhe serve de intérprete, e dos que o cercam? Resposta. Podem. Quando julgam conveniente, Quando ele conforme... fala é fazer uso, quando ele fala que triunfar é tipo assim, os espíritos superiores fazem uso da má vontade do espírito para alguma coisa positiva? Não, é eles, com a má vontade dos médiuns, se o trabalho tem que ser realizado, eles passam por cima, ou evitam, ou isolam a má vontade do médium e fazem o trabalho. Tá? Eles, Ah, sim. porque está dizendo aqui, quando julga conveniente, conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Então quando ele julga conveniente, eles é como se fosse um obstáculo, que eles superam os obstáculos. Assim como a gente deve superar os nossos obstáculos, eles superam os obstáculos também. Nesse caso, por exemplo, eles superam os obstáculos e fazem com que a coisa funcione a contento. Porque assim, se eu tiver com má vontade no trabalho, eu não vou me conectar direito. Eu não vou me concentrar, por exemplo, eu vou ficar pensando em outra coisa. Eu não poderia, de certa forma, atrapalhar, ou mesmo com isso, eles poderiam fazer uso do meu ectoplasma ou do que prestar dele naquele momento para fazer o trabalho? Tá, o que significa dizer que eles estão com má vontade e os espíritos superar? Eles fazem alguma coisa para que o espírito, para que o médium possa se animar. Eles não influenciam, Ah, entendi, entendeu? entendi. Se eles influenciam para o bem e para o mal, eles podem influenciar para o bem. Ó, meu irmão, ali. Lembra daquela história do Divaldo com Joana? Que ele estava morto, quase totalmente morto, né? Eu estou 90% morto, 95% morto. Eu estou desenganado. O que foi que Joana disse? Eu estou 100% morta e eu vou para a reunião. Como quem diz assim, dá teu jeito, te anima, porque a gente precisa fazer o trabalho. Pronto, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. O médico vai ter. Não é o dia do É trabalho? que não tinha ficado claro para mim esse termo que ele usa.
Isso. Mas agora ficou claro, né? Beleza. Sim. Então, é isso. Então, eles, ainda mais quando é espírito superior, espírito elevado, né, etc., eles têm o poder de influenciar positivamente o médico para que ele possa estar animado para o trabalho. Agora, meu irmão, te levanta, tá na hora, né? Ainda mais se é dia da reunião. Esse dia não foi, o médium não se designou que nesses dias da reunião ele estaria ali. O que significa dizer o médium estaria ali em todos os dias dessas reuniões? Ele assumiu o compromisso de estar bem nessa reunião. Ou todas as reuniões deste quilate. Então, se ele está desanimado, aí ele toma um chá de ânimo, o espírito vai lhe dar um chá de ânimo, e ele vai, né, trabalhar a sua mediunidade de acordo com aquilo que deve ser feito. Então vamos lá, continuando. Tranquilo, né? Então vamos continuar. Sim, sim. Já o dissemos, os espíritos mais elevados... Só um minuto. Diga. Só um minutinho. Rubinho, tu prefere que eu faça questionamento depois que tu lê? Não, tanto faz. Porque eu acho que eu te interrompi. Não, Legal, me não tem interromper. problema. É porque às vezes é melhor fazer o questionamento logo, porque pode esquecer, pode passar. Entendeu? Tanto faz. Tá certo. Não tem, para mim, não tem problema nenhum. Ou antes ou depois, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, mau grau da imperfeição do médium e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos ao fato. Tá, aqui ele está dizendo que os médios se conservam completamente estranhos ao fato. Então, eu entendi aqui que é o fato de eles, os espíritos, tomarem a rédea da situação. É assim que eu entendi aqui. Então vamos lá. Terceira questão. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Resposta. Os espíritos superiores não vão a reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente, vamos. Ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Bom, aqui isso aqui é só uma repetição daquilo que a gente já viu anteriormente, né? Os espíritos superiores não vão em lugares que não são apropriados, não perdem o tempo deles, e onde o trabalho é um trabalho fútil, eles não se prestam para esse tipo, não vão perder tempo. Porque o objetivo deles é um trabalho sério. E sendo um trabalho sério, eles estão lá, né? Independente de Então, se o meio é instruído ou não. Diga. sim, então, o que importa é a intenção daquela reunião, Isso. para que eles façam presentes, independente também se quem está lá, porque a pessoa pode não ser instruída até mesmo dentro dos preceitos espíritas ou da religião em si que esteja fazendo a reunião, mas ela está com o propósito de ajudar. Sim. Então, eles se fazem presentes até para auxiliar, né? Inspirar, auxiliar. Isso. É isso mesmo. Assim, a gente é de que só porque não é bem instruído não vai ter uma reunião boa. Mas a gente para pensar, não para para pensar, pelo menos eu, né? Que pode ter pessoas instruídas, inclusive intelectualmente, dentro da doutrina, que não tenha boa intenção. Quando eu falo doutrina, eu estou falando religiões no geral, que fazem uso desse tipo de técnica. Certo, certo. Tá, por exemplo, tem pessoas que não são instruídas, mas são humildes.
são humildes e gostam de trabalho sério. E aí não tem problema, até melhor, né? Não instruídas, mas são humildes, do que aquelas que são instruídas e são, né, orgulhosas. Aí os espíritos superiores preferem os humildes, porque eles podem até assimilar de forma mais eficiente do que aqueles que não, que são instruídos, mas são orgulhosos. Continuando. Quarta questão. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Resposta: não. Algumas vezes lhe é permitido assistir a elas a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Tá, então, só porque é imperfeito ou inferior, ele não pode participar? Pode. Até porque dessas reuniões sérias, esses espíritos imperfeitos vão se instruir e, quem sabe, podem até começar a pensar diferente a partir dali. Então, É interessante, eu estou me lembrando dos ensinamentos que a gente tem lá no MEP, que ele fala assim, que a gente, quando está lá, tem que confiar na providência divina, porque assim, no começo eu não entendia por que vinha aquele espírito só para falar mal, só para dizer que não queria, assim, no primeiro momento dava a entender que ele era obrigado a estar ali, mas aí me explicaram que lá dentro do âmago dele tem uma vontade de se melhorar, tem uma vontade de sair daquela situação de sofrimento, de inferioridade e tal. E os espíritos superiores captam aquilo e permitem que ele esteja nessa reunião. E aí está o cerne da verdadeira caridade que é feita dentro dessas reuniões. Porque muitos não fazem ideia que morreu, muitos não fazem ideia o tempo que estão no mundo espiritual, porque querem se vingar e tudo mais de alguém que está reencarnado, mas que era daquela época, né? Sabe lá Deus quando. E aí eles tomam consciência naquele momento. E que não vale a pena e tudo mais. Então eu acho que é cabível isso, porque senão não tinha sentido ali lá, realmente não tinha o livre-arbítrio. Porque ele estava lá obrigado para ouvir meia dúzia de coisas que não ia adiantar porque ele ia embora. é, é isso. Então, tudo, tudo tem, nada é por acaso. Às vezes a gente imagina que o espírito vai para lá de má vontade, mas no fundo não. Né? E aí ele é beneficiado. Porque no fundo, qualquer que seja a pessoa, todas as pessoas, independente de ser boa ou ruim, por exemplo, o pior dos homens, vamos imaginar, o pior dos homens, mais imperfeito, por mais imperfeito que ele seja, por mais cruel, etc, etc, no fundo ele quer se libertar daquilo, inconscientemente. Todos queremos nos libertar do mal. E aí, essa inconsciência de querer se libertar do mal, ela é um impulso para que a gente tenha força mais cedo ou mais tarde de sair daquilo. A gente encontra em André Luiz, no livro Libertação, um caso em que um espírito das trevas, que era o chefe, inclusive, das trevas, ele foi retirado de lá, de onde ele estava, para uma reunião de materialização no plano espiritual, em que a mãe dele iria presidir a reunião, mas a mãe dele estava num nível espiritual muito, muito grande e sempre gostaria e pensava em retirá-lo daquela situação, daquele ambiente. Ele foi retirado de lá, né? Foi retirado de lá e lá na reunião ele se deparou com a mãe iluminada, extremamente iluminada, e aí amoleceu o coração, chorou, a mãe dele colocou ele nos braços, no colo, e aí tiraram ele. A partir dali, ele teve uma outra vida. Foi assistido, começou a ser assistido lá, etc, etc, para mudar de pensamento com relação àquilo que ele vivia como chefe.
dos espíritos do mal. Então, é algo importante para todos nós. Então, vamos continuar. Esse assunto é massa, Rubinho. Massa, é Eu massa. tô pirando o cabeção. O assunto é maravilhoso. 232. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela, mas não é do que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é graduado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, pelos seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos, de que preferência se reúnem no seio dele. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão, de certo, espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com as qualidades ou com os seus defeitos, feita abstração completa de toda a ideia de evocação. Admitamos, agora, que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão os que lhes responderão ao chamado? Evidentemente, os que os estão rodeando de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem o espírito superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, como um bom pastor que acode ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não seja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com o campo livre. Bom, ele aqui que deve estar falando aqui é uma entidade, um espírito. E ele está dizendo que onde quer que tenha gente, onde quer que tenha aglomerações, tem também aglomerações de espíritos. Agora, essa aglomeração de espíritos pode ser perfeita ou evoluída ou imperfeita, dependendo daquilo que a Assembleia de Homens Encarnados estão pensando ou estão praticando. Bom, mas como ele disse aqui, que o nosso planetinha é um planetinha onde predomina o mal, onde nós seres imperfeitos estamos aqui, e a gente faz o mal o tempo todo, é lógico que nas assembleias a maioria dos espíritos que se aproximam são de espíritos imperfeitos. Porque, repito, a assembleia de homens encarnados são de homens imperfeitos. Agora, quando é uma reunião séria, mesmo que tenha espíritos imperfeitos, todos nós somos,
mas os espíritos superiores se comunicam, trazem suas mensagens, seus ensinamentos para nós, aí eles têm o trabalho de sair de lá de onde eles estão para poder nos trazer a boa nova, ou seja, a instrução necessária para que a gente saia desta imperfeição continuada, porque a gente, quanto tempo não estamos nesta imperfeição? Há centenas de anos, milhares de anos, sabe lá quanto tempo. Mas o ensinamento fica: siga quem quiser. Aí vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. Sandra. E na hipótese de ter uma reunião que, assim, deixa eu ver se eu consigo me explicar, na qual a maioria esteja mal intencionada, na maioria que estejam lá, mas que esteja pelo menos um, mesmo que não instruído, mas que esteja lá com um propósito bom, mesmo que inconscientemente. O espírito vai para lá também? O superior? Pode haver essa possibilidade? Não, ele está dizendo Porque aqui. ele não vai ser chamado. Assim, o da maioria. Porque essa reunião que ele está falando é reunião ele está falando em relação aos médios, né? Sim. Não, ele está falando em Pois relação. é. Não, ele está Sim. falando. Não. Ele está falando da relação da Assembleia de pessoas que não são médios. Inclusive, ele diz que quando aparece um médium, lembrou na passagem? Quando aparece um médium que quer receber a mensagem para transmitir para o grupo, e se o grupo assimilar ou não, aí fica por conta dele. Entendeu? Ou seja, Entendi. o espírito se utiliza do médium para transmitir a mensagem que deve ser transmitida. Agora, vai ficar a critério daquele grupo receber a mensagem e assimilar ou não. Essa é que é a questão do texto. Né? Não, Entendi. então é isso que a gente está percebendo da leitura do texto. Entendeu? Entendeu? Eu vejo muito essa questão, voltando à questão da intenção, entendi. Ele só existe a proximidade de acordo com a intenção. Eu acho que está diretamente ligado. Se a Sim, intenção sim, é sim, boa, sim, sim. vai espírito bom. Se a intenção é ruim, aí a gente volta àquela questão da vibração, que eu acho que está presente em todo esse livro. Isso. A Né? A questão intenção. da vibração é assim. Pois é, os seres humanos são imperfeitos. Todos. Nós somos. Mas aí quando a gente eleva a vibração, o que acontece? Nós estamos aptos a captar a assistência de espíritos elevados. Não é porque a gente é imperfeito que a gente vai ficar o tempo todo com a vibração baixa. Quando a gente ora, Sim. quando a gente tem pensamento positivo, quando a gente está fazendo coisas úteis, a nossa vibração eleva. E nessa vibração elevada, envolve-nos espíritos mais elevados. Apesar de os obsessores ficar só em volta também, querendo uma oportunidade. Porque como tu falaste aí há pouco, o problema é a intenção. Se a minha intenção for boa, vai lá, os superiores estão em volta. Se for má, aí saem os superiores e entram os obsessores, os que atrapalham, os imperfeitos. Em tudo que a gente faz, né, Hugo? Isso, Independente de reunião, de tudo, em tudo que a gente faz, o que a gente capta está diretamente ligado à nossa intenção. perfeito. Exatamente isso. Aliás, nós somos julgados pelas nossas intenções.
Então vamos adiante. Questão 233. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Isso aqui é interessante. Os que, porém, estão em mais condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretenderam algumas pessoas, quando ainda se não conhecia o mundo dos espíritos, qual se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como no espelho, é que com os assistentes estão espíritos que lhes são simpáticos para o bem, tanto quanto para o mal, e que abundam nos seus modos de ver. Prova o fato de que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos, que não os que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisas muito distanciadas das vossas ideias, das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejos sinceros de instrução, sem ideias preconcebidas. Pronto, aqui esse finalzinho já diz tudo, né? Ou seja, as condições do meio vão depender da homogeneidade para o bem, ou seja, do pensamento para o bem, do pensamento positivo, de querer ajudar o próximo, querer se ajudar a si mesmo, etc, etc, etc. Então, o meio que ele está falando aqui são o nosso pensamento, se é elevado, se não é elevado, etc. Por isso é que os espíritos bons ou imperfeitos se aproximam de um grupo dependendo daquilo em que eles estão intencionados. E a intenção aqui reflete na vibração de cada um de nós. Capítulo 22. Esse capítulo é curtinho, mas é muito interessante. Da mediunidade nos animais. 234. Podem os animais ser médiuns? Resposta. Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. O que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução de ditos pássaros. Incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas preciso se torna convir em que, nesta circunstância, a perspicácia deles ultrapassaria de muito a do homem, pois ninguém há que possa lisonjear-se de fazer o que eles fazem. Fora mesmo necessário supor-lhes, para algumas experiências, um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se, com efeito,
porque a lucidez é essencialmente variável e sujeita a frequentes intermitências, ao passo que nesses animais seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão em que nenhum sonâmbulo se vê. Em uma palavra, ela nunca lhes faltaria. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são de natureza das que fazem os prestidigitadores e não podiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos meios que usam estes, notadamente o das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem que o efeito não teria, sem o que o efeito não teria graça. Todavia, o fenômeno, mesmo produzido a estas proporções, não se apresenta menos interessante, e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois que a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levá-lo a fazer coisas que excedem o limite do possível para a inteligência humana é provar, por este simples fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se, a de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao cabo de certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivesse em jogo. Não é mais extraordinário educá-los para tirar cartas do que os habituar a repetir áreas ou palavras. O mesmo se verificou quando a prestidigitação pretendeu imitar a segunda vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo, para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que muito imperfeita imitação do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais da faculdade. O que ele está dizendo aqui é que os enganadores podem fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, para impressionar. Tu te lembra, aliás, tu já viste muito os mágicos? Os mágicos. Sim. Eles fazem um monte de coisas impressionantes, mas aquilo tudo é truque. Aí a gente fica imaginando como é que esse camarada faz isso. Isso não é real, etc, etc. Mas ele faz com truques para impressionar. E impressiona. Impressiona. Só que no fundo, por trás daquilo lá, não é verdadeiro, não é real. Então ele fez um início, uma introdução, um preâmbulo com relação àquilo que ele vai falar com respeito à mediunidade dos animais, se existe ou se não existe. Aí nós vamos sair daqui entendidos se existe ou se não existe. Bom, antes da gente passar para a outra questão, eu vou te mandar, Sandro, um link de um filme que inclusive eu já te falei aqui uma vez e talvez tu não te lembra. Um link de um filme chamado Nem por Cima do Meu Cadáver. Olha, sim, por que tu falou. É um filmaço. Eu vou te passar o link para tu assistir. Porque no final do filme, tem uma cena em que o espírito influencia um papagaio para falar com a pessoa que ele queria entrar em contato. Como a pessoa não era médium, mas o papagaio estava por perto, ela influenciou o papagaio falou com a pessoa que ela queria se dirigir, e aí ela percebeu que ela tinha poder de fazer com que o pássaro falasse e transmitisse a mensagem dela. É muito interessante. Daqui mais tarde, quando a gente terminar a reunião, eu vou te mandar. Eu, inclusive, já mandei para o nosso grupo, o pessoal assistir. É muito interessante.
Muito interessante. É uma comédia, mas a comédia parece um espírito por lá, tem uma médium, um médium se comunica com esse espírito. É realmente maravilhoso. E aí a gente vai saber, Sandra, agora com a nossa leitura, se se esses animais têm realmente o poder de fazer isso, ou se não tem, e Kardec, aqui nesse livro, vai nos advertir com relação a se sim ou se não. Comentários? Saúde. Eu sempre tive dúvida disso. Disse. Porque assim, dizem que os gatos, né? Os gatos têm uma sensibilidade a espíritos. Mas eu nunca parei para estudar essa parte. Aqui nós vamos estudar, já entramos na coisa. A gente vai sair daqui. Porque assim, alguma coisa deve ter, né? Porque eles têm ectoplasma. Não, Sandra. Não. Ectoplasma para quem é médium. Eles têm, não era nem isso que eu ia falar, não, melhor não, que eu vou falar besteira. Dessa parte eu não entendo. Aqui é um espaço para estudo. Aqui não tem besteira nem coisa nenhuma. Aqui diz. Algum tipo de energia que ele possa captar essas coisas, o desencarnado. Sandra, deixa eu te dizer uma coisa. Tem lá na Bíblia, no Antigo Testamento, uma cena interessante com relação a isso. Tinha um profeta chamado Balaão, que tinha uma jumenta e que ele vivia montado na jumenta, mas o Espírito do Senhor, querendo evitar que ele saísse de um local para outro, porque ele ia fazer alguma coisa errada, o Espírito aparecia para a jumenta do Balaão para evitar, e a jumenta via. A jumenta via, a entidade estacava e ficava, né, e ficava com medo de receio de prosseguir a viagem. A pergunta é: isso é mediunidade? Aí Kardec vai nos responder se isso é mediunidade ou não, se os espíritos. Presenciar é uma coisa, ser mediunidade é outra. E aí é que a gente vai perceber o estudo aqui, que é espetacular. E aí tu vais olhar lá o papagaio do filme, é um negócio interessantíssimo. Aí a gente vai sair daqui hoje, pelo menos ter uma ideia de se isso é verdade ou não. Mais comentários? Não, eu prefiro, estou aqui na expectativa. Na expectativa. Então vamos lá, próximo texto. 2, 3, 5. Como quer que seja, no tocante às experiências de que acima falamos, não menos integral permanece, de outro ponto de vista, a questão principal. Por isso que, assim como a imitação do sonambulismo não obsta a que a faculdade exista, também a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência neles ou em outros animais de uma faculdade análoga. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Muito lógico parece mesmo se suponha que um ser vivo dotado de certa dose de inteligência seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. E, entretanto, por que não se dá? Ele está aqui, né, colocando o texto para a gente ficar uma certa dúvida da possibilidade. Até porque ele está dizendo
que os animais são elementos vivos, têm energia, né? E haveria uma possibilidade disso acontecer ou não. Então vamos levar um pedacinho. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos tido a ocasião de fazer de instruções suas. Para bem, para bem se apreender o valor da sua demonstração, essencial é se tenha em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações, explicação que atrás reproduzimos. Esta comunicação deu a ele em seguida uma discussão que se travara sobre o assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lá vai a mensagem. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes, em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fortiori, deveis poder animar a matéria já animada, e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim. Não pode ser assim. Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. Que é o médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas de qualquer natureza que seja. Há um princípio que estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vou-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, numa palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados, encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que lhes suprimem toda a refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam alma aos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma, igual, por assim dizer, a nossa. Por que hão de pretender deste modo confundir o perfectível com o imperfectível? Não, convencei-vos, o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem
quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir ao sopro divino a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa a condição fundamental de perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? É conhecer, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo incomensal do homem, será perfectível por si mesmo. Por sua iniciativa pessoal, ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão, o que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu uma choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os roxinóis, as andorinhas, jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições, com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. A abelha e a formiga, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Bom, vamos parar por aqui um pouquinho. Olha só, de toda a leitura do texto, Sandra, nós já chegamos à conclusão de que os animais não podem ser médiums. Até porque, diz o texto, o nível de elevação do animal é totalmente diferente do nível de elevação do espírito. Outra coisa interessante é que os animais predominam o instinto, grande parte o instinto, e eles fazem as coisas tudo do mesmo jeitinho, né? Desde as suas primeiras, os seus ancestrais até os atuais, eles fazem tudo do mesmo jeito, ou seja, faz instintivamente. Já no caso do homem, o homem não age somente por instinto, ele age mais pelo raciocínio. E como ele age pelo raciocínio, ele pode fazer uma coisa hoje de um jeito, amanhã a mesma coisa ele pode fazer de outro jeito, no terceiro dia a mesma coisa ele pode fazer de outro jeito, ou seja, ele pode variar a forma de fazer a mesma coisa por conta daquilo que a gente chama de inteligência. Os animais, a inteligência é rudimentar. E por isso, os animais, como tem o espírito deles, não são semelhantes ao espírito dos homens, são da mesma natureza, mas não são semelhantes em termos de evolução, eles não podem ser médios, ou seja, não podem se comunicarem com os espíritos, porque essa afinidade não existe. Apesar de que, Sandra, eles podem pressentir aqui uma ou outra coisa. Pressentir uma coisa e ser médium é outra coisa totalmente diferente. Comentário, Sandra? Assim, eu ainda estou com uma dúvida. Sim. Eu entendi a questão da mediunidade. Agora, existe algum tipo de, eu vou chamar de relação, tá? Entre os animais e os espíritos, sobretudo os espíritos desencarnados? Olha, eles podem se conectar de alguma forma? Não. Que o animal vá reproduzir, não existe a mediunidade porque existe a comunicação. Sim. Ok.
Mas existe algum tipo de relação? Não. Apesar de eles pressentirem, alguns animais olharem, eles não têm relação. Até porque se, por exemplo, o espírito se apresentasse para um animal e o animal pressentisse a sua presença, visse a sua presença, eles não tinham como se comunicar. Porque o animal não fala e o espírito não tinha como se comunicar com ele. Pronto. Começa por aí. Então não O tem nenhum. animal ia Oi? tratar ele como se fosse uma pessoa? Oi? O animal ia tratar ele como se fosse uma pessoa? Porque ele Sim. não tem discernimento. O animal ia Sim. tratar o espírito como se fosse uma Como se pessoa, fosse uma porque é o que ele pessoa. vê e pronto. É. Só de forma diferente, porque no caso lá da Bíblia, que eu te falei, te mencionei, ele pressentiu e ficou com medo. Ou seja, ficou meio receoso. Porque ele viu que era um ser humano, mas tinha alguma coisa diferente. E por isso ele ficou com receio. Então, não existe nenhum relacionamento entre os espíritos e os animais. Nenhum. Certo? Mas o espírito pode ter um tipo de. Já vi a história da Bíblia, o espírito pode ter uma. Influenciar o animal, Assim, influenciar. enganando o animal como se ele fosse uma pessoa, assustando essas coisas. Tá, influenciar sim, porque o exemplo da Bíblia nos diz que foi uma Então a influência. influência existe. Foi uma influência. Né? Ou seja, uma influência, e inclusive foi uma influência. Porque o profeta não estava vendo o espírito, a entidade. Então a entidade, como queria, tinha um Sim. objetivo a ser traçado, impedir que o profeta fosse para um local que não lhe era aconselhável, fez com que influenciou o animal para que ele parasse. Mas depois o próprio espírito disse para ele, né? Disse para ele, se apresentou para ele e disse: olha, eu influenciei teu animal por isso, por isso, por isso. E por conta disso, quando o animal, Sandra, né, freou, que não queria mais caminhar, o Balaão pegou e meteu a surra no animal. E o espírito depois disse para ele: eu que fiz você, o animal, parar para você não ir em determinado local. E por que você bateu no animal? Ainda reclamou, né? A entidade ainda reclamou que ele tinha batido Do no animal, bicho. já que o animal não tinha culpa. Certo? Muito bem. Mais alguma coisa? Agora sim, Entendeu? agora clareou. Clareou um pouquinho. Muito bem. Então vamos Não, lá. agora clareou. Porque assim, quando eu mencionei, eu acho que eu coloquei errado a relação, Uhum. eu queria dizer essa parte de influência mesmo. Sim, influencia, mas não tem nada em termos de relação mais íntima, de conversar, falar, etc, etc. Então vamos lá. O texto é longo. Deixa eu ler só mais um pedacinho aqui. Foi aqui desse progredir. Ah, tá. Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria não são menos certos. Não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem,
precisavam compreender. Porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que eles são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso, tais como foram criados e conservar, tais como foram criados se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Então, olha só, bem aqui nesse pedacinho que ele fala, que eu acabei de grifar, ele está dizendo que existem dois tipos de lei de progresso, aqui no caso. A lei do progresso para o homem é diferente e a lei do progresso para o animal é diferente, né? É diferente um do outro. Até porque quando eu li ali em cima, eu achei que os animais também não evoluem, mas evoluem. Só que são leis de progresso diferentes. Isso querendo dizer de que os homens evoluem com mais rapidez, com mais facilidade, justamente por conta da inteligência do homem. E os animais evoluem mais devagar porque eles ainda estão em fase embrionária, instintiva. Aí, sim, há uma lei, tem que ser a lei de progresso diferente. Enquanto eles estiverem na fase instintiva, a evolução deles é bem mais lenta do que a evolução humana. Porque no homem a inteligência é que faz com que ele possa progredir com mais rapidez. Porque ele desenvolve a inteligência, desenvolvendo a inteligência, ele tem possibilidade de desenvolver a parte moral, e os animais não têm parte moral. Olha só a diferença, não tem a parte moral, e com a parte moral e com a inteligência, eles podem evoluir com muito mais rapidez e mais facilidade do que os animais que ainda, repito, estão numa fase embrionária e instintiva. Comentário? Não, perfeito. Agora a coisa se encaixou. Agora eu entendi. É porque a gente tem que ter muita atenção aos termos. Aos termos, exatamente aos termos. Muito bem, então nós vamos ficar aqui, o texto, nós vamos continuar na próxima reunião. Bastante interessante. Isso é só um item, né? É só um item. É só um item. Nós vamos ficando por aqui. E na próxima reunião a gente continua esse texto maravilhoso que a gente acabou de ler uma parte. Apresse para nós, Sandrinha. Vamos sim, vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença neste trabalho, através dos nossos guias que nos ajudam, que nos intuem, que nos ajudam a raciocinar, a discutir, a aprender todos esses conceitos acerca da mediunidade. Te pedimos discernimento e que nos ajude a abrir nossas mentes e não só aprender a teoria, mas também colocar em prática tudo que se faz necessário para a nossa evolução espiritual. Dessa forma, agradecemos também por nos proporcionar essa energia de paz, de harmonia, que todos esses bons fluidos se estendam aos nossos amigos que não puderam fazer parte do trabalho hoje, de alguém, dos espíritos que aqui se fizeram presentes para ouvir um pouco deste ensinamento e que eles possam sair daqui melhores do que aqui chegaram, abrindo também suas consciências para o trabalho no bem, para a sua própria evolução. Dessa forma, um coração cheio de gratidão, damos por encerrado o estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Sandrinha, boa noite. Gente, que estudo massa, Rubi, amei. Meu Deus, eu sempre sim, eu gosto dessas novidades. Essa parte eu viajei na maionese porque eu não sabia. Okay. Então tem que ir aos poucos mesmo, cirurgicamente, para poder entender. Muito interessante o assunto de hoje. Muito interessante mesmo. Realmente muito interessante. Deu para a gente clarear nossas ideias com relação a essas coisas. Com certeza. Pois um beijo, Rubinho. Fica com Deus. Um beijo aí nas meninas. Bom resto de Feliz semana. das crianças para baixinho.
Para você, para o pessoal também de lá. Tchau, tchau, boa noite, bom resto de semana, só. Tchau.